Fala pessoal, Gabriel Castelo aqui. Hoje a gente vai falar sobre 5 cuidados ao contratar um plano de previdência privada. Então, se você está buscando um fundo de previdência privada e não sabe muito bem como escolher, o que avaliar, se liga nesse vídeo que esse vídeo é para você, tá bom? Bora lá! Mas antes de tudo, se inscreva no canal, ative o sininho para continuar recebendo notificações de vídeos assim sobre investimentos, sobre previdência privada, sobre planejamento financeiro que possam ajudar você a constituir uma melhor estratégia de investimentos para alcançar a sua independência financeira. Me siga lá no Instagram, Gabriel Investimentos. E se esse conteúdo interessa a você e você tem aí colegas, amigos que também estão buscando ali a melhor forma de analisar um plano de previdência privada, indica esse conteúdo para ele, compartilha o vídeo com esse pessoal aí, tá bom? Bom, vamos lá sem enrolação. Primeiro cuidado que você tem que ter com o plano de previdência privada é avaliar a estratégia do fundo de previdência. Tá? Toda previdência ela é um fundo, ou seja, ali tem um gestor que, com o seu patrimônio de outras pessoas que investem ali, vamos supor que esse fundo tenha 1 bilhão, somando o meu investimento, o seu e por aí vai. O gestor vai ter um regulamento e a partir desse regulamento ele compra investimentos, tá? Ali para essa previdência privada. Então, tem previdência privada, por exemplo, que investe mais em ações, sendo que para investidor comum há uma limitação de que o fundo pode ter no máximo 70% em ações. Tem previdência que vai investir mais títulos do tesouro, renda fixa e por aí vai. Então, você tem que entender se aquela estratégia ela tem um risco ou uma segurança que está adequada ao seu perfil. Primeira coisa é essa. É óbvio que o fundo de previdência que tem mais posição em ações, talvez ele vai ser mais volátil, os resultados vão oscilar mais do que um fundo de previdência mais focado em renda fixa. Tá? Então, vale a pena um pouco entender o que tem dentro daquele fundo de previdência. Normalmente, você consegue fazer isso pedindo a lâmina do fundo, tá, para a pessoa que está ali onde você vai contratar a previdência, e ele fala um pouco sobre a estratégia do fundo. Nesse material, também, normalmente, você consegue ver o histórico do fundo. É claro que busque fundos que tenham ali histórico de pelo menos 5 anos. É claro que aqui na consultoria, assim, no trabalho que eu desenvolvo no meu dia a dia, aqui na Strat Investimentos, às vezes a gente recomenda fundo que tem menos histórico que isso, mas é porque a gente conhece os gestores, conversa com eles, enfim. Agora, você, como investidor comum, você não vai conversar com o gestor do fundo. Você vai apenas olhar ali números, olhar o histórico para trás. Você tem um poder de análise qualitativa menor do que o nosso. Então, tente pegar fundo com prazo de pelo menos 5 anos, porque você consegue ver aquele passado e ver se ele performa bem ali ao longo do tempo. Agora, tenham cuidado. Se você vai investir num fundo, por exemplo, que tem um pouco mais de foco em ações, um fundo de previdência multimercado, por exemplo, que já é um pouco mais moderado, né? Provavelmente numa época de crise ali global, é normal que o fundo esteja indo mal, mas na hora que as coisas recuperam também ele tem que ir bem, né? Então vai ter mais volatilidade. Por isso que olhar num prazo maior, você consegue analisar melhor, né, esse fundo. E já um fundo de previdência mais focado em renda fixa, ele vai ter menos volatilidade. Tá? Mas o primeiro passo é ter um fundo que a estratégia é adequada ao seu perfil. Tá bom? Vamos lá, segundo cuidado que você precisa de ter ao contratar uma previdência privada, bem rápido isso. Antigamente, os fundos de previdência ficavam muito nas mãos dos bancos, os grandes bancos. Existiam taxas que eram bem abusivas. Então, assim, um plano de previdência hoje é algo que vale a pena. Já teve época que você ficava ali um pouco duvidoso, tá? Quando eu comecei a ler, por exemplo, sobre investimentos e a estudar isso. Existia uma taxa que chamava taxa de carregamento, tanto de entrada como de saída. O que é isso? Vamos supor que eu invista R$1.000 por mês na Previdência, essa taxa de carregamento de entrada seja de 5%. Significa que todos os R$1.000 que eu coloco ali, R$50 não são de fato investidos no fundo, já estão ficando ali de fora. Tá? Então a taxa de carregamento de entrada, em cada aporte que você faz, já come de cara um valor ali. Então você não coloca integralmente o valor que você achou que iria aplicar, ele não está sendo integralmente aplicado. E a taxa de carregamento de saída é quando amanhã você quer resgatar a previdência ou você quer fazer portabilidade da sua previdência do seu fundo para outro fundo, você consegue fazer isso, você paga uma taxa para sair.
tá? Então pode ser 5% também, ou um valor percentual menor ou maior. Hoje, nos fundos de previdências de boas seguradoras, é usual não ter nem taxa de carregamento de entrada nem de saída. Então tem que analisar, tá, se existem essas taxas, mas opte normalmente por contratar um fundo de previdência que não tem nem taxa de carregamento de entrada e nem taxa de carregamento de saída. Terceiro cuidado que você tem que ter ao contratar um plano de previdência privada, a taxa administrativa. Essa, todos os fundos normalmente têm, né? É ali que o gestor se remunera para poder fazer a estratégia do fundo, além do administrador, enfim, existem umas figuras ali. Imagina que um fundo é como se fosse um condomínio do seu prédio. Então tem ali prestadores de serviços, né? Tem o gestor para dominar ali a estratégia do fundo de previdência, tem auditor, tem um tanto de coisa, tá? E tem um tanto de profissional e eles vão ser pagos aí com essa taxa administrativa. Qual que é a taxa administrativa justa? Vale a pena ter taxa administrativa? Vale. Detalhe, sempre que o fundo de previdência, qualquer lugar que você for ver ali, a rentabilidade dele, seja na lâmina do fundo, seja algum site, os fundos são obrigados a divulgar aquela rentabilidade já líquida dessa taxa administrativa. Tá? Então, normalmente, você já vê ali sendo divulgado líquido, normalmente não sempre. O fundo divulga a rentabilidade líquida da taxa administrativa. Como assim? Eu vi lá que o fundo de previdência rendeu 10%. Na verdade, rendeu um pouco mais, pagou a taxa administrativa, sobrou 10%. Então, não precisa de se preocupar de, a partir dali, ainda pagar uma taxa administrativa, porque ela já foi descontada. E aí a gente vê que fundos bem geridos, mesmo cobrando a taxa administrativa, entrega um resultado muito bom, muito profissional, enfim, faz muito sentido investir na previdência, a taxa administrativa não é o problema. O ponto é, a taxa administrativa que está sendo cobrada, ela é justa para a estratégia que você quer? Como assim? Um fundo de previdência multimercado, que tem ações, que é algo mais trabalhoso, é comum cobrar 2% ao ano, por exemplo, de taxa administrativa. Tá? E vale a pena? Se o fundo fizer um bom trabalho, vale a pena. Porque uma estratégia mais arriscada, quando dá um resultado bom, às vezes pode dar 20, 30, 40% no ano. O que é 2 para 20? Né? O que é custar 2 para 30, para 35 e por aí vai. Agora, um fundo de renda fixa cobrar 2% ao ano é extremamente caro. Te recomendo buscar fundos na estratégia de renda fixa que tem uma taxa administrativa abaixo de 1% ao ano. Tá? Sendo multimercado, é comum que chegue ali até 2%. Então pode ter mais ou menos esses números como parâmetro aí na hora de analisar o fundo de previdência privada quando a gente fala da taxa administrativa. Quarto cuidado que você tem que ter com o seu fundo de previdência privada. Na hora que você contratar, você vai optar ou pelo modelo PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, ou pelo modelo VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. Tá? Qual que é a diferença? Se você tem renda tributável, eu sou funcionário CLT, sou um servidor público, tenho rendas ali que eu declaro de aluguéis, esses rendimentos são rendimentos tributáveis. Tem um contrato, sou médico e tenho um contrato com a prefeitura. Se o seu rendimento é tributável, tá, você pode, talvez, tem que analisar, mas pode ser que faça sentido você fazer um PGBL e utilizar isso para deduzir na declaração de imposto de renda, desde que você faça uma declaração no modelo completo. Como assim? O que é a declaração de imposto de renda no modelo completo, que você faz ali todo ano? É aquela declaração que você consegue comprovar gastos. Gastei com saúde, educação, dependentes, e vai deduzindo aquilo ali. E você também tem a possibilidade de deduzir o que você investe no PGBL ao longo do ano, limitado a 12% da sua renda tributável anual. Então, eu sou um carteira assinada, minha renda bruta ali dá 100 mil no ano, eu posso investir 12% disso, que é 12 mil, ao longo de 2022, por exemplo, que é o ano que a gente está aqui agora, e quando chegar a declaração, eu invisto, pensando numa renda de 100 mil, né, eu invisto 12%, dá 12 mil, e aí quando chegar na declaração eu uso isso para deduzir. Tá? Então, o PGBL é voltado para quem faz a declaração completa, ou às vezes quem não faz, mas que valeria a pena começar a fazer, normalmente ali quem tem rendimentos tributáveis, e que você consegue ter um benefício fiscal com isso, tá? da dedução.
Caso contrário, caso você não opte pelo modelo completo, ou caso você não tenha possibilidade de renda tributável, por exemplo, eu, Gabriel, a minha maior renda vem aqui da minha empresa, da Strat. Então a Strat, ela faz uma distribuição de lucro para mim, e distribuição de lucro é isento na pessoa física, portanto não é renda tributável. Mesma coisa aqueles médicos, ou aqueles profissionais que eles entram ali como sócio de uma PJ ou alguma coisa assim, tá? Normalmente não é rendimento tributável, tem que avaliar, mas normalmente não é rendimento tributável, então não caberia PGBL. Então, para essas pessoas como eu, né, que não tem ali a possibilidade de utilizar um PGBL, a previdência mais adequada é o VGBL, que não permite deduções na declaração de imposto de renda. Outra coisa importante, olha, eu ganho 100 mil no ano, mas eu quero investir mais de 12 mil por ano numa previdência privada. E eu tenho a possibilidade de utilizar o PGBL. Coloque 12% da sua renda, que no caso seria 12 mil em PGBL, o resto invista em VGBL. Tranquilo? Então, acho que aqui a gente conseguiu, pelo menos, passar mais rapidamente a diferença do PGBL para o VGBL. Uma coisa importante de se saber entre PGBL e VGBL aí, tá? Uma diferença importante. Como que funciona o imposto de renda? Imposto de renda é o imposto que se paga sobre uma renda. Então, se eu tenho um salário, eu trabalhei, meu suor ali, né, gerou uma renda para mim, e eu vou para o governo que é a fatia dele, vou pagar um imposto sobre isso. Quando se fala de investimentos, vou investir no tesouro, vou investir em fundos, vou investir no CDB. Quando você resgata o dinheiro lá na frente, você paga um imposto, né, na aplicação, no investimento, só que é um imposto sobre a rentabilidade do investimento. Por quê? Imagina que eu apliquei 1.000 reais viraram 1.200 reais, 1.000 que eu apliquei veio do meu salário. Na forma de salário ali, eu já paguei o imposto que eu tinha que pagar, né? E aí eu investi os 1.000 reais, o dinheiro trabalhou para mim e gerou 200. Ele não gerou 1.200, né? Os 1.000 geraram 200. Então a rentabilidade ali é 200. Então o imposto, pensando no investimento, né, normalmente é cobrado sobre a rentabilidade, que é a renda que foi gerada pelo dinheiro trabalhando para mim. Então funciona assim no CDB, no Tesouro, numa LC, no Conta da Vida e por aí vai. Tá? Funciona assim também na Previdência VGBL. O imposto, você vai lá na frente, quando você for resgatar a Previdência, resgatar e pagar o imposto sobre a rentabilidade somente. Agora, no caso do PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, que te permite deduções na declaração, saiba que lá na frente, na hora que você for resgatar, a alíquota de imposto é cobrada sobre tudo, e não somente sobre a rentabilidade. Mas Gabriel, vale a pena? Vale. O que acontece? Tá? Imagina que eu estou investindo todo ano 12 mil no PGBL. Esse valor de 12 mil, né, que veio do meu salário, se eu não tivesse feito deduções na declaração de imposto de renda, eu pagaria imposto sobre isso. Mas eu fui lá, deduzi e deixei de pagar o imposto ali sobre aquela parte da minha renda que eu investi no PGBL. Então é normal que lá na frente o governo vai querer ganhar o imposto não somente sobre a rentabilidade desse investimento, mas sobre tudo, porque você deixou de pagar agora. Mas qual que é a vantagem do PGBL? Primeiro, você joga para pagar isso lá na frente, né? Então você consegue fazer seu dinheiro render mais agora, trabalhar melhor o dinheiro para preocupar somente lá na frente em pagar o imposto, né, sobre essa parte aí que foi deduzida. E você consegue também ter um certo fôlego agora, né? Agora que você está acumulando capital, você pode nascer daí uma restituição, por exemplo, de imposto de renda, né, e sobrar mais recursos ali para você, tá bom? Emendando com esse assunto, o quinto cuidado que você tem que ter ao contratar a previdência privada é a opção ou pelo regime tributário regressivo ou pelo regime progressivo. Sendo que o regime regressivo às vezes também é conhecido como definitivo e o progressivo às vezes também é conhecido como compensável. Tá? Basicamente, o que é isso? Em via de regra, eu prefiro o regime regressivo. Ele é um regime. O que ele diz a respeito? A alíquota sobre essa sua previdência, tá? Na hora que você for resgatar lá na frente. O regime regressivo, ele começa numa alíquota de 35% e vai até 10%. Vai caindo de 2 em 2 anos. 35, 30,
25, 20, 15, 10%. Depois de 10 anos, fica 10% eternamente. Então, significa que, se você faz a previdência hoje no regime regressivo e você quer resgatá-la lá na frente, né, depois de 10 anos, você vai pagar 10% de imposto. Se for VGBL sobre a rentabilidade, se for PGBL sobre tudo. Então, esse é o regime regressivo, a tributação regressiva na previdência privada. O regime progressivo, ele na verdade não tem a ver com o tempo. Quanto maior a renda, maior a alíquota. Ele vai de 0 a 27,5%. Detalhe importante também. Amanhã passou lá tanto tempo, resgatei lá valores da Previdência. O regime regressivo, ele é de acordo com o tempo, como eu já disse, tá? E aí vai pegar ali só o valor que você investiu na Previdência e quanto tempo ficou aplicado. Já o regime progressivo, que ele é pelo tamanho da renda, quanto maior o valor, maior o imposto, quanto menor, menor. É importante saber que na hora que você resgatar, ele não vai considerar somente o que você resgatou da Previdência, mas outras eventuais rendas que você tenha. Então você pode, às vezes, ter lá pouquinho na Previdência e falar, a alíquota aqui vai ser pequena, vou pagar agora uma alíquota de praticamente zero. Só que se naquela época que você resgatar da Previdência, você estiver recebendo outras rendas, salário, INSS, enfim, outras coisas, tá? Aquilo soma-se com os valores resgatados da Previdência, então, em cima daquele valor total, da sua renda total, vai se computar qual que é a alíquota devida ali de imposto, tá? Isso é fundamental de saber. Outra diferença, quando você resgata lá na frente a Previdência no regime regressivo, que é o que diminui com o tempo, o imposto é cobrado na fonte. Então, o imposto aqui devido é 30%, é 20%, por exemplo. Você já resgata ali já líquido do imposto e é isso aí. Já no regime progressivo, quando você resgatar o valor que você tem lá, vai ser cobrado na fonte 15%, tá? Se for VGBL sobre a rentabilidade, se for PGBL sobre o valor total. Na fonte é descontado isso automaticamente. Só que soma-se isso com as outras rendas que você tem e quando fizer a declaração de imposto de renda, vai ser analisada ali qual que era a alíquota devida sobre aquela renda como toda. Tá? É maior do que os 15%, é menor, e aí pode ser que você tenha uma restrição ou que você tenha que pagar alguma coisa a mais. As pessoas acham que regime progressivo é 15% e pronto, mas não é muito bem assim. É um cuidado a se ter. Bom, espero que esse vídeo ajude você a fazer a melhor escolha pela previdência privada, tá? Se curtiu esse material, compartilhe aí com um amigo que tem a mesma dúvida, se inscreva no canal, ative o sininho para continuar a receber conteúdo assim e, claro, me siga lá no Instagram, Gabriel Investimentos. Até mais!